Olá, meu nome é Fábio Chaves, eu sou fundador do Vistas, o maior portal vegano da América Latina, e hoje eu vou comentar algumas coisas a respeito do vídeo do canal chamado Incrível. Eles fizeram um vídeo falando o que aconteceria se todo mundo virasse vegano. Eu assisti aos primeiros minutos do vídeo, então já vi que dá para comentar muita coisa aqui, porque eles falam algumas coisas do veganismo que não é bem por aí, então eu resolvi gravar esse vídeo aqui reagindo ao vídeo deles e você acompanha comigo aí, vamos assistir junto agora. Vamos lá. Como o mundo seria se todos virássemos veganos? O veganismo é a forma mais rigorosa de vegetarianismo, pois exclui por completo o consumo de qualquer produto de origem animal. Segue. Há diversos motivos pelos quais as pessoas decidem se tornar veganas. Pode ser por saúde, por se importarem com o meio ambiente ou simplesmente porque elas não querem que os animais sofram ou morram apenas para satisfazer as necessidades humanas. Deixa eu dar um pause aqui, porque, na verdade, por definição, o veganismo é a respeito do sofrimento dos animais. Então, as pessoas que se tornam veganas, por definição, são aquelas que se importam com os animais. É claro que tem muita gente que não consome nada de origem animal por questões de saúde mesmo, como disse aí no vídeo, ou por questões do meio ambiente também, é muito sério isso. E aí tem muita gente que não come nada de origem animal, a gente acaba chamando todo mundo de vegano, mas por definição, segundo a The Vegan Society, que é a primeira sociedade vegana do mundo, que é da Inglaterra, a definição de veganismo não inclui motivações por saúde ou meio ambiente. Vamos seguir. Mas já pensou se todas as pessoas do planeta, de repente, resolvessem se tornar veganas? O que será que aconteceria com o nosso mundo? Note que aí ela disse de repente. Então esse vídeo que eles fizeram trata do que aconteceria se as pessoas do nada no mundo inteiro se tornassem veganas, coisa que realmente não vai acontecer, né? Então tudo que eles falam daí pra frente é baseado nessa hipótese de que se todo mundo virasse vegano de repente. Vamos seguir. Uma quantidade enorme de animais vagando por aí. Infelizmente, abrir mão do gado e das aves não é tão fácil quanto parece. Mesmo se alguns animais de criação, como as ovelhas e os porcos, puderem de alguma forma se adaptar à vida selvagem, não podemos dizer o mesmo das galinhas, por exemplo, pois elas são muito domesticadas e não se encaixam na vida fora da fazenda. E só porque elas seriam livres para vagar por onde quiserem, não significa que seriam bem alimentadas e saudáveis. Vamos pegar a Índia como exemplo. As vacas de lá ficam vagando e geralmente precisam fuçar o lixo para conseguir comida, o que obviamente não é a melhor dieta para elas. E como elas não vão para um matadouro, animais predadores e pássaros se alimentam da carne delas. Em geral, a maioria dos animais domesticados é muito dependente das pessoas e provavelmente não conseguiria viver sozinha. Então, libertar estes animais significa condená-los a uma morte lenta e dolorosa, pois eles morreriam de fome, doenças e ataques de predadores. Infelizmente, é assim que a natureza funciona. Mas há uma saída: criar reservas para animais da fazenda. Infelizmente, isso teria um custo incrivelmente alto e ainda não se sabe de onde a gente poderia tirar recursos e dinheiro para isso. Provavelmente haveria muitas doações generosas do povo e voluntários para cuidar dos animais, mas é difícil prever se isso seria suficiente. Mais um pause aí. Na verdade, essa questão de que haveria muitos animais... Eu até pretendo gravar um vídeo só sobre isso, porque muita gente fala isso. Ah, mas se a gente virar vegano, então as vacas e os porcos e as galinhas vão tomar conta do mundo, vai ter um monte de animal aí solto por aí e tal. Bom, primeiro que não vai acontecer do mundo inteiro virar vegano de uma vez. O que acontece é que as pessoas vão deixando de consumir aqueles tipos de produtos e a indústria vai deixando de fazer os animais nascerem para isso. Isso a gente vê agora, no dia a dia. Quando a demanda por carne aqui no Brasil desce por qualquer motivo, por exemplo, o preço está muito alto ou algo assim, a indústria declara, você vê aí nos grandes portais de notícias, que eles deixam de abater alguns animais. Alguns que eu digo aí, milhares, dezenas de milhares, né? Então quando na ponta da cadeia ali o consumidor não está comprando, lá na outra ponta, o cara que está fazendo esses animais nascerem por inseminação artificial, ele já vai parando também. Não haveria chance de ficar aí animais vagando pelas ruas, sabe? Isso que eles colocaram, então predadores vão pegar esses animais e vai ser uma morte horrível. Viagem, tipo, realmente poderia acontecer só se todo mundo se tornasse vegano do dia pra noite, mas as coisas não funcionam assim. A gente tá falando de mercado, enfim, de bilhões de pessoas. Então é uma hipótese só assim, bem... Mas enfim, vamos continuar. Graves problemas econômicos. É bem provável que logo após o mundo todo se tornar vegano, as economias de alguns países iriam desmoronar.
Fazendeiros iriam à falência, já que nem todos teriam tempo ou recursos para começar a cultivar legumes, frutas e grãos ao invés de produtos animais. Essa imensa transição agrícola poderia ser menos dolorosa se acontecesse gradualmente e seguindo um planejamento bem estruturado. Mas quem sabe quanto tempo isso levaria? Pera, deixa eu dar um pause aqui. Ela tá falando aí que haveria um caos econômico, mas aí, mais uma vez, é só se todo mundo se tornasse vegano de uma vez só. Sendo a adesão ao veganismo algo gradual, como realmente acontece, bem lento, é como eu falei agora há pouco. O cara lá na ponta já vê que cai o consumo, ele já vai procurando outras formas de ganhar dinheiro. A gente tem exemplos de fazendas que criavam gado e aí a pessoa decidiu mudar, então partiu para, sei lá, plantar alguma verdura, alguma coisa, ou mesmo café, algum vegetal, e deu certo. Tentar justificar o que a gente faz hoje com os animais por conta, não vamos deixar acontecer um caos econômico, seria mais ou menos como defender, sei lá, o tráfico de drogas, vamos manter o tráfico de drogas, porque tem muitas famílias que vivem ali do dinheiro das drogas, ou enfim, um exemplo. Então o fato de uma atividade gerar renda, gerar muito dinheiro, não torna ela ética ou moralmente aceitável. Vamos seguir. Muitos habitantes de países como Burundi, Eritreia e Zâmbia nem teriam tempo de pensar em se tornar veganos, porque a falta de comida e a fome que se alastra pelo país fazem com que eles se contentem com qualquer coisa para comer. Tá, mais um pause aqui. Aí citou a fome mundial, que muita gente fala, vocês ficam escolhendo o que comer com tanta gente passando fome. Você sabia que uma quantidade absurda dos grãos produzidos no mundo vai para a ração de animais? Mesmo os animais que são criados em pasto, que nem acontece aqui no Brasil, né, em grandes áreas aí desmatadas, por sinal, esses animais também recebem ração, que é feita de milho, de soja, de sorgo e outros grãos também. Em alguns países que não tem espaço para ter pasto, esses animais comem muito mais ração ainda, que é o caso de alguns países da Ásia e da Europa. Então, se a gente não tivesse esses animais para alimentar, esses bilhões de animais que a gente fica alimentando por 2, 3 anos até abater e vender um pouco da carne que sobra, a gente teria grãos assim sobrando no mundo para matar a fome desses países aí que ela falou e de muitos outros, entendeu? A questão da fome é uma questão política, na verdade. Parece que o alimento não chega lá porque alguém não quer. Porque dá mais dinheiro você alimentar animais e vender a carne deles e manter essa roda girando do que realmente fazer uma ação humanitária e ajudar esse povo que economicamente, comercialmente, para o mundo quase que não tem valor. A verdade é essa. Por isso que eles ficam lá passando fome e ninguém resolve. Daria para resolver sim. Bom, vamos seguir. Mudanças climáticas. Assim que o gado diminuir, as emissões de metano na atmosfera também vão cair, pois o gás metano é um subproduto da digestão animal. São as bactérias que ficam no intestino das vacas que produzem este gás quando quebram o alimento. E ter menos metano na atmosfera é uma coisa boa? Para falar a verdade, é sim. E isso porque o metano é um dos principais responsáveis do aquecimento global e é 85 vezes mais poderoso que o mais conhecido dióxido de gás carbono do efeito estufa. Se todo mundo resolvesse se tornar vegano, a terra que a gente usa para criar gado e plantar alimentos para ele não seria mais ocupada. E já que roubamos esse território das florestas, poderíamos devolver o que pertence à mãe natureza e plantar árvores neste espaço livre. Isso, claro, parece ser o plano perfeito, mas é bem provável que não funcione tão bem assim. O que provavelmente aconteceria é que a gente pegaria essa terra e usaria para cultivar alimentos veganos, como frutas, legumes e grãos. E vale lembrar que cultivar essas plantações seria praticamente impossível sem usar de medidas cruéis contra alguns animais. De que jeito a gente conseguiria proteger nossos alimentos dos roedores? Pedir educadamente a eles para pararem de assaltar nossas lavouras? Quem dera se fosse assim. Sem contar que quando usamos a terra para a agricultura, acabamos destruindo o habitat de muitos animais. Então ela fala que se todo mundo resolvesse virar vegano, a área que hoje é usada para pasto de animais, que essa área poderia ser usada para plantar alimentos veganos, por exemplo, ou para fazer florestas, né? Que o plano perfeito, na verdade, seria fazer florestas, mas que provavelmente a gente usaria para plantar vegetais. Para cada quilo de carne são usados pelo menos 7 quilos de vegetais. Ou seja, se a gente não usasse tantos vegetais para produzir carne, que nem a gente faz hoje, a gente usaria 7 vezes menos espaço para cultivo de vegetais no geral, que hoje vão para a ração, iria direto para o ser humano, precisaria de muito menos vegetais para alimentar a população.
Ou seja, sobraria espaço então sim para fazer um reflorestamento. E aí ela falou sobre a questão dos roedores, por exemplo, e outros animais que estão ali nas áreas. Bom, como eu disse, no sistema que a gente tem hoje, além de ter que cultivar vegetais e você ter que matar alguns animais ali, passando tratores e tudo mais, você ainda tem a morte direta dos animais que são criados com a ração que vem desses lugares. Então, se a gente só cultivasse vegetais para consumo humano, é claro que ia diminuir muito a morte de animais no campo, porque ia precisar de menos campo para produzir vegetais. Então, é uma matemática bem simples. Ah, mas será que eliminar totalmente a morte de animais na agricultura, nos campos de vegetais? Provavelmente não, pelo menos no começo, claro que não. Mas é uma coisa que a gente poderia desenvolver, né? Uma agricultura mais humana, com mais gente trabalhando do que máquina, talvez, não sei, não estou aqui para falar o que poderia ser feito, mas de cara já é diminuir muito a morte de animais também na agricultura e na pecuária zeraria, e aos poucos a gente poderia desenvolver outras formas aí de cultivar vegetais que não agredissem muito aí a vida dos animais que moram nesses locais. Vamos seguir. Mudanças na saúde pessoal. De acordo com alguns estudos realizados pela Sociedade Dietética Americana e dos nutricionistas do Canadá, os alimentos veganos reduzem o risco de desenvolver diabetes tipo 2, hipertensão, doenças cardíacas e alguns tipos de câncer. A dieta vegana também contribui para uma significante perda de peso. Quer a prova disso? Bem, a gastroenterologista Andy Sadegh, que é apaixonada por condicionamento físico e nutrição, desenvolveu uma abordagem totalmente científica para tornar seus pacientes mais saudáveis. Vegana há mais de 10 anos, ela inspira os outros a seguir seu exemplo e fazer uma mudança de estilo de vida. Será que isso significa que todos os veganos são pessoas absolutamente saudáveis? Por incrível que pareça, não. Se não tiverem uma dieta balanceada, os veganos podem desenvolver uma deficiência de substâncias vitais como proteína, cálcio, ferro e vitaminas D3 e B12. Ela começou falando sobre algumas instituições que realmente aprovam alimentação baseada em vegetais, que previne várias doenças e tudo mais, isso aí tudo é certo. E aí falou que não necessariamente todos os veganos são saudáveis, porque, como diz aí, se não tiverem uma dieta balanceada, os veganos podem desenvolver uma deficiência de substâncias vitais, como proteína, cálcio, ferro, vitaminas D3 e B12. Eu posso ler essa mesma frase dessa forma. Se não tiverem uma dieta balanceada, todas as pessoas podem desenvolver uma deficiência de substâncias vitais, como proteína, cálcio, ferro, vitaminas D e B12. Claro, veganos ou não veganos, se não tiverem uma dieta balanceada, todo mundo vai ter deficiência de alguma coisa. Isso é meio óbvio, né? Aí você diz, então, mas será que vegano não tem uma predisposição a ter falta de alguma proteína, de algum nutriente que seja? Proteínas, não. Isso daí já é um mito já abatido há muito tempo já. Cálcio, ferro e vitamina D também é tranquilo de conseguir numa alimentação vegana, você realmente precisa só fazer balanceado, como se você também come carne, se você não fizer balanceado, você também não vai ter essas vitaminas. E a questão da vitamina B12, que tem um vídeo aqui no canal só sobre ela, que realmente a vitamina B12 não existe no mundo vegetal porque ela é sintetizada por bactérias, e existe em produtos de origem animal, porque a ração dos animais é fortificada com essa vitamina B12, também porque eles comem com várias bactérias e sujeiras e tudo mais. Como a gente escolheu não consumir bactérias, a nossa água tem produto para não ter bactérias e tudo mais, para evitar uma série de doenças, então a gente não consegue esse tipo de vitamina de forma natural. Os veganos sim suplementam então a vitamina B12. Mas eu ainda vou fazer mais um vídeo aqui só sobre essa vitamina, também não é nada muito bicho de 7 cabeças não, é uma questão de, como a gente tem uma alimentação moderna, né, mais esterilizada, então a gente precisa buscar alguns nutrientes de outra forma. Antes que você fale, não, eu não quero suplementar, não vou fazer isso, você já suplementa. O sal que é usado no Brasil inteiro, por lei, ele é suplementado com iodo. A farinha de trigo, também por lei, é fortificada com ácido fólico e ferro. E sabe por que fortificada com ferro? Porque quase todo mundo, a população inteira que come carne, ovo e leite, tem alguma deficiência de ferro também, não é uma exclusividade aí de veganos. Bom, vamos seguir então, vamos ver o que ela fala. Isso pode deixá-los mais suscetíveis a determinadas doenças. Que tal fazer uma pequena experiência? Essas duas adoráveis senhoras têm até sei já onde ela vai com essa conversa. Gillian McKeith é uma escritora e Nigella Lawson é uma chefe de cozinha e apresentadora. Será que você consegue adivinhar quem é vegana e quem não resiste a um bife suculento? Pode acreditar, Gillian baniu todos os produtos animais da sua vida, enquanto Nigella não foge de um prato cheio de carne. Como você pode ver, o estilo vegano não garante necessariamente que você vai envelhecer mais devagar do que as pessoas que comem carne de vez em quando.
Nossa, é bem questionável essa forma que eles resolveram aí pra mostrar que um vegano pode ser... Bom, enfim, eu não vou fazer essa comparação aí que eles usaram fotos que podem ter sido manipuladas, enfim. O fato é que realmente uma pessoa pode parecer mais saudável, até ser mais saudável, consumindo carne, enquanto um vegano pode não ser tão saudável assim. Isso tudo depende da forma como uma pessoa vai se alimentar ou outra. Esse tipo de comparação com foto eu poderia fazer 10, 15 aqui de veganos que têm 60, 70, 80 anos e aparentam ter muito menos idade. Mas se você está buscando isso, provavelmente você não vai ser vegano de verdade, porque o veganismo, como eu falei no começo, é pela questão dos animais. Se você está procurando uma dieta que é para você envelhecer mais devagar que as outras pessoas, não vai para o veganismo, que você não vai se manter, talvez até você se frustre. O que acontece é que há uma probabilidade muito maior de você ter saúde, sim, no veganismo, porque a gente sabe que carnes, laticínios e ovos fazem mal para a saúde. Ah, Fábio, você é profissional da saúde agora? Não, eu sei disso porque são comunicados como da Organização Mundial da Saúde. Vou deixar o link aqui na descrição. A Organização Mundial da Saúde afirma que carnes vermelhas, especialmente as processadas, elas causam câncer. Tá? Então vou deixar o link aqui, se você quiser ir nessa linha para saber sobre saúde, clica aí que você vai conseguir muitas informações. Vamos seguir agora. Vale lembrar que algumas pessoas, por mais que quisessem, não poderiam comer alimentos de origem vegetal, pois têm alergia à soja, nozes, trigo e outros alimentos que são os itens principais da lista vegana. Para. Não, essa foi campeã. Valeu a pena assistir até aqui. Como vale lembrar que algumas pessoas, mesmo que quisessem, não poderiam comer alimentos de origem vegetal. Como se quem come carne só comesse carne, né? Todo mundo come coisas de origem vegetal, senão a pessoa morreria. O ser humano é onívoro por definição fisiológica. Ou seja, ele pode escolher comer só vegetais, ou pode escolher comer vegetais e carnes, mas não pode escolher comer só carnes. E aí ela deu uma lista ali de nozes, trigo e soja, e disse que são os itens principais do cardápio vegano. Realmente o vegano costuma comer muita soja, mas tem muito vegano que não come soja, que é alérgico à soja e tudo bem. Tem um mundo de plantas e de grãos e de um monte de coisa para você comer. Dá para você se virar muito bem sem comer trigo. Conheço muitos veganos aí que não consomem nada de trigo, nada de glúten. E nozes, bom, castanhas no geral é muito fácil também viver sem, né? Não é porque você é vegano que você vai necessariamente ter que comer soja. Ah, vou ter que comer muito trigo, vou ter que comer nozes ou coisas que causam alergia. E sobre itens que não são veganos que causam alergia, ela não falou, né? Tipo camarão, leite, que é mais alérgico que leite? Quantas pessoas têm alergia ao leite, intolerância à lactose? Bom, isso aí... óbvio, né? Não precisava nem explicar, mas vamos seguir aí. Devemos tomar muito cuidado com a alimentação das crianças, principalmente os lactentes, cuja fonte de nutrição é somente o leite materno ou a Sem fórmula dúvida. infantil. Sem Já dúvida. aconteceram casos em que os pais, na esperança de criar uma pessoa verdadeiramente vegana, resolveram alimentar seus bebês com leite vegetal. Opa, para. Eu já falei disso aqui em outro vídeo. Olha, o leite materno, ele é vegano. Se você tiver dúvida quanto a isso, é só você pensar assim, não teve sofrimento, não é de outra espécie. O leite materno, ele foi feito para filhote humano. Não tem nada mais vegano no mundo do que o leite materno. Então isso que ela tá falando, que alguns pais, na esperança de criar um filho verdadeiramente vegano, alimentaram essas crianças aí com menos de 6 meses com leite vegetal, isso realmente já aconteceu, virou caso de polícia, e são pessoas que se diziam veganas mesmo, mas são pessoas completamente desinformadas, são criminosos, porque já houve caso, inclusive, que crianças morreram por causa disso. Não faça isso, não pense em fazer isso. Se você sabe de alguém que faz isso, que não dá o leite materno para a criança e dá leite vegetal, porque diz que não é vegano, coisa assim, por favor, chame a polícia ou avise os parentes. Isso não é certo. O leite materno, obviamente, é vegano, não tem nenhuma crueldade, você não tira o leite de outra espécie ou mata um animal. Você entendeu? É o leite certo, é isso. Vamos seguir. Infelizmente, essa decisão às vezes tem trágicas consequências. Um bebê vegano mal nutrido de 14 meses de idade foi levado pelos avós a um hospital na Itália. Eles estavam preocupados, pois o bebê tinha peso equivalente ao de um bebê de 3 meses de idade. Infelizmente, este não é um caso isolado neste país, e outros incidentes parecidos aconteceram na França também. Um corpo em fase de crescimento precisa de uma quantidade suficiente de proteína e de outros nutrientes para se desenvolver bem. Pause aqui. Tem razão. As crianças, elas precisam de mais nutrientes, elas precisam de mais proteína, até mais cálcio e tantos outros nutrientes. Mas elas não precisam necessariamente que esses nutrientes venham de animais. Elas precisam dos nutrientes, não dos nutrientes de animais. Entende?
Então ela precisa de mais proteína, dá para fazer o aporte de proteína de forma vegetal. Se precisar de suplemento, que é muito difícil acontecer, de proteína pelo menos, mas se precisar, coloca um suplemento, então tem muito suplemento vegetal. As pessoas e as crianças também, elas precisam de nutrientes, não de nutrientes que vêm dos animais, tá? Ficou claro? Vamos continuar. Pets veganos. Isso também já está acontecendo. Algumas pessoas estão alimentando seus cachorros só com alimentos veganos. A dieta deste fofinho aqui, por exemplo, é composta por batata doce, tofu, arroz integral, sementes de chia, legumes e enzimas digestivas. O dono do cachorro garante que sua amiguinha adora seu estilo vegano. Mas os internautas discordam, dizendo que a ingestão dessa mistura de legumes e sementes pode causar alergias, diarreia, inchaço na barriga e muitos outros problemas no bichinho de estimação. E esse não é o único caso, principalmente desde que rações veganas para cães e gatos chegaram ao mercado há um bom tempo. Os cães, como as pessoas, são onívoros e poderiam teoricamente se tornar veganos sem muita dificuldade. Embora esta seja uma afirmação controversa, já que ninguém realizou ainda uma pesquisa séria sobre este assunto. Os gatos, porém, são predadores que precisam de carne, ou pelo menos de produtos animais. Então, forçar os pets a comer alimentos veganos pode também ser considerado crueldade animal, o que contradiz a essência do veganismo. Pause aqui para falar sobre a questão dos pets. É um vídeo que eu já fiz aqui no canal a respeito de animais de estimação e eu vou voltar nesse assunto porque quando eu fiz o vídeo ainda não tinha saído uma ração vegana para gatos aqui no Brasil, embora já exista no exterior há muitos anos. No caso dos cachorros, realmente há décadas já se sabe que eles são onívoros. Tem muitos cachorros aí com uma alimentação vegana. E o que se diz aí nesse vídeo, talvez esse cachorro que eles mostraram, eu não sei exatamente se chia, algum tipo de castanha, pode fazer mal para o cachorro. Eu ouvi dizer, aí agora eu vou falar uma opinião, tá? Não sou veterinário, não sou da área, mas me parece que algumas castanhas realmente não fazem bem para os cães. Agora, arroz integral e outros itens que falou ali, eu acho que é tranquilo, mas assim, o fato é que dá sim para cachorro ser vegano e isso é aceito pela maior parte dos veterinários, claro, assim como o ser humano, desde que seja uma alimentação balanceada, né? E existe há muitos anos aqui no Brasil uma ração para cachorro que não tem carne também, então isso é tranquilo. No caso dos gatos, já é um pouco mais delicado, porque de fato os felinos são carnívoros na natureza, o corpo deles é preparado para absorver os nutrientes da carne mesmo. Mas lá fora já existem rações veganas para gato já há muitos anos, e aqui no Brasil existe já há alguns meses, inspirada inclusive nessas rações que vêm de fora. Ah, mas como é possível uma ração vegana para gato se o gato é carnívoro e na ração não tem nada de carne nem nada? A ração foi projetada para ter nutrientes que os gatos precisam, mesmo sem ter carne. Então, por exemplo, a taurina, que é um nutriente que os gatos precisam, está presente nessa ração de forma sintética. É a mesma taurina usada, por exemplo, no Red Bull. Ah, mas então se vocês colocam a taurina sintética na ração, então já não é uma coisa natural, não é legal. Bom, fique você sabendo que todas as rações de gato, elas têm taurina sintética. A taurina que está presente na ração do seu gato, se você tem gato em casa, mesmo ela tendo carne na formulação, a taurina que está ali é sintética e muitos outros nutrientes, porque no processo de fazer a ração, esses nutrientes às vezes se perdem e eles precisam colocar, né, de fora, colocar uma espécie de suplemento nessa ração para o animal poder ter uma vida saudável e tudo mais. Eu vou voltar nessa questão da ração vegana para gatos, especialmente, em breve aqui no canal, então inscreva-se aí caso você não seja inscrito para você acompanhar quando eu soltar esse vídeo, beleza? Vamos seguir agora aqui. O que aconteceria se todas as pessoas dos Estados Unidos se tornassem veganas? Se você é daqueles que adoram dados estatísticos, aqui vai um presentinho. Se é difícil mensurar o efeito de uma revolução vegana pelo mundo todo, cientistas da Virginia Tech conseguiram fazer isso nos Estados Unidos. Eles criaram um modelo no qual o sistema de agricultura norte-americano se tornaria exclusivamente à base de plantas. Neste caso, as emissões de gases de efeito estufa cairiam 28%, reduzindo as emissões norte-americanas em 2,6%. A produção de alimentos do país iria aumentar, mas esses alimentos seriam pobres em cálcio, vitamina A e vitamina B12. Resumindo, haveria mais alimentos, mas não seriam tão nutritivos. Por ora, é difícil dizer se a humanidade vai parar de... Pergunta para qualquer nutricionista aí o que é mais nutritivo. Se é um pedaço de carne ou uma variedade grande de legumes e verduras e castanhas e cereais. Todos os médicos e nutricionistas indicam para as pessoas comerem muitos vegetais. O que eles falam sobre carnes normalmente, precisa comer carne por causa do ferro e tal, mas você tem ferro também
no mundo vegetal você pode adquirir esse ingrediente sem consumir carne. Aí eles indicam leite pela questão do cálcio, mas aí também tem muitos já que nem indicam mais por questões de alergia e tudo mais. E tem cálcio também no mundo vegetal. De qualquer forma, cada um de nós, independentemente de nossas preferências alimentares, pode fazer mais pelo nosso planeta, tendo um pause aqui rapidinho, desculpa pausar de novo logo em seguida assim, mas quando ela fala preferências alimentares, qualquer um de nós, independência, não é preferência alimentar. Mais uma vez, eu sempre falo isso aqui no canal, eu não sou vegano porque eu prefiro comer só vegetais e tal. Eu escolho fazer isso porque eu sei que os produtos de origem animal, eles têm um impacto enorme na vida dos animais. Então não é que eu não gosto de carne, ou que eu não gosto de leite, ou queijo e tudo mais. Eu comeria numa boa se fosse por questão de gosto. Não é uma escolha alimentar, entendeu? É um compromisso ético mesmo, moral, porque eu sei que isso causa terror na vida dos animais. Então vamos seguir aqui, vamos finalizar o vídeo. animais e as pessoas à nossa volta. Você já pensou em se tornar vegano? Esse vídeo rendeu, hein? Foi muita dúvida, muita resposta aí num vídeo só. Acho que deu pra você aprender mais um pouquinho aí sobre o veganismo. E deixa aí sua dúvida nos comentários, que eu tô lendo praticamente todos os comentários, eu me esforço pra ler todos os comentários. Alguns eu respondo, alguns eu dou aquele coraçãozinho lá. E deixa aí sua dúvida que ela pode virar um vídeo aqui. Eu sempre tô buscando responder as dúvidas das pessoas que me perguntam aqui no YouTube, beleza? Na terça-feira às 11 da manhã pode confiar que vai ter um vídeo aqui. Ou antes, aí de repente no meio da semana, role um vídeo extra. Então inscreva-se aí se você ainda não é inscrito. Se curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo, beleza? Um abraço, até terça às 11 da manhã. Tchau!